Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou prosseguindo na série Sexo antes do casamento é pecado, tá? Ela faz parte da análise 3, onde eu estou abordando, destrinchando a passagem de Hebreus 13:4, tá? Então, no caso, esse vídeo aqui é a parte 2. Então, na parte 1 foi feita a análise sobre os textos pela ACF, Almeida Corrigida Fiel, versão católica, NVI, desse texto de Hebreus 13:4, tá? Então, os senhores podem estar conferindo aqui no canal mesmo a parte 1, tá? E agora, eu parei nessa figura aqui, nessa imagem, que eu encontrei na internet, que diz o seguinte: sexo é bom e foi feito por Deus para nós, é bênção, mas para ser usado no casamento. Sexo antes do casamento produz minutos de prazer e depois sofrimento e abandono. Você sofre, Deus sofre e o diabo sorri. Então, aqui nessa imagem, eu parei, o vídeo na parte 1 nessa imagem e falei que eu faria agora uma análise cética sobre essa postagem imbecil e ignorante que eu achei na internet. Não sei quem fez, tá? Mas eu vou ser sincero, eu considero isso aqui imbecil e ignorante. Nada mais é do que utilizado a tática da culpa e do medo para amedrontar os jovens, não permitir que os jovens pensem com a sua própria massa cefálica, certo? Então, o problema não é a religião em si. No meu canal aqui, os senhores podem observar, quem assiste tem acompanhado meus vídeos, eu não prego propriamente contra a religião, eu prego contra o fundamentalismo e o fanatismo religioso, tá? O excesso da religiosidade. E o que acontece? Nessa série de vídeos sobre sexo antes do casamento, eu estou abordando pontos cruciais, comparando o que a igreja prega e o que realmente a Bíblia fala. Então, na parte 1 foi abordado sobre o que é o conceito do casamento, tá? Casamento, de acordo com Deus e com Jesus, não é cerimônia, é o homem e a mulher se unirem, se formarem, se tornar uma só carne. E a igreja já prega diferente. A igreja prega que existe uma cerimônia que não está na Bíblia, embora a Bíblia fale sobre cerimônia de casamento. Só que a cerimônia de casamento bíblica é diferente da cerimônia de casamento cristã, realizada pelo cristianismo, pela igreja cristã. Tá? Então os senhores podem observar que o casamento, o conceito de casamento é a união do homem e da mulher. É a convivência, é o dia a dia. Certo? E para isso se iniciar, não é... Nenhuma passagem diz que para que um casamento tenha uma validade, se inicie a partir da cerimônia. Não, é a convivência. O próprio Deus estabeleceu isso lá em Gênesis, para quem crê na historinha de Adão e Eva, que Deus criou lá o Jardim do Éden, Adão e Eva. Se você crê nessa historinha, e você deve ser respeitado se você crê nessa historinha, Deus ele já define o que é casamento. E Deus ele é imutável, Deus não pode mudar. Certo? Deus ele é imutável. Se ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, o que é perfeito você não mexe, não altera, não modifica. Certo? Então aqui nessa imagem a gente observa na foto uma jovem, uma mocinha nova com um nenenzinho recém-nascido no colo. Isso aqui, muitos pastores utilizam esse tipo de pregação para incutar o medo e a culpa no jovem, tá? Nos jovens das igrejas. Falando o seguinte, que o sexo antes do casamento ele é pecado. E baseado no texto de Hebreus 13:4, que fala aqui sobre o impuro, tá, na versão católica, e imorais na NVI. Você pode ler também pela sua Bíblia, se você tiver uma versão diferente do que aqui nesse vídeo, no nosso esboço, é apresentado. E você vê, além da palavra adúlteros ou adultério, o que se enquadra sobre o que mais pode manchar, imacular, macular, no caso, um leito conjugal de um casal. Nessa passagem de Hebreus 13:4. Isso daqui foi explicado direitinho na parte 1, eu não vou voltar ao tema. Então, o que ocorre? O sexo, ele é bom, foi feito por Deus, para nós, é uma bênção, porque é uma coisa boa, tá? Quem que não gosta de sexo? Mas para ser usado no casamento. Sexo antes do casamento produz minutos de prazer e depois sofrimento, abandono. E aí o pastor aqui, o ignorante, o imbecil que fez essa imagem, colocou aqui a foto de uma jovem com o neném nos braços. Por que eu falo que é um imbecil e ignorante? Porque é o seguinte,
Essa moça na foto, eu não conheço ela, a intenção não é expor ela. Ela é só apenas aqui uma imagem de milhares de moças por aí que engravidam com 13, 14, 15, 16 anos, sem, obviamente, é claro, ter se casado, ou seja, se unir ao jovem, ao rapaz que no caso engravidou ela. Essa moça não engravidou porque ela fez sexo antes do casamento. Essa moça engravidou porque ela não utilizou métodos contraceptivos, como camisinha, que é o preservativo, pílula do dia seguinte, ou a pílula, né, do dia a dia, ou a injeção. Existem diversos métodos contraceptivos. Então ela engravidou pelo fato dela se relacionar sem um planejamento. E isso pode ocorrer independentemente de você ser casada ou não. Só que é uma coisa óbvia que eu estou explicando, certo? Se você tem um mínimo de inteligência e experiência de vida, você sabe que o que eu estou expondo aqui é uma verdade. Mas aqui, para muitos jovens que estão dentro das igrejas, porque o jovem da igreja é o seguinte, ele vai na igreja, qual que é a função de ir na igreja? É garantir um espaço no céu. Ele não estuda a Bíblia, boa parte dos jovens não estuda, não leem a Bíblia, não entende sobre Cristo, tá? Não entendem a história da sua religião, nem a história da sua igreja, a maioria, não vou falar todos. E aqueles que leem, estudam a Bíblia, às vezes não conseguem compreender. Aí fica dependendo, tem que comer da mão das interpretações que o seu líder religioso passa. E às vezes essas interpretações elas são de acordo com o que ele acha, o que ele vê que é certo e que é errado. Então por isso que existem muitas divisões dentro desse meio dito cristão. Então, aqui a moça, ela engravidou, não porque ela não era casada. E aqui, ó, minutos de prazer, você pode ver que no final da frase em vermelho, tá escrito assim, ó, né? Sexo antes do casamento produz minutos de prazer e depois sofrimento, abandono. Então, ou seja, suponhamos que essa moça, ela fosse uma moça da igreja, que vai numa determinada igreja, não vou citar nomes de igreja, pode ser qualquer igreja. E ela encontra um namoradinho, um rapazinho lá da igreja e começa a namorar. Porém, ela está só estudando ainda e o rapaz também não tem uma vida feita, uma vida concreta, um bom trabalho, uma boa remuneração. Então eles não têm condição de arcar com a construção de um matrimônio. Só que a moça, ela ama aquele rapaz. E o rapaz, de forma igual, também ama, respeita, admira, ele gosta. O desejo daquele rapaz é para aquela moça, para aquela menina que ele namora. E a mesma coisa, o desejo da menina é para aquele rapaz que é o seu namorado. Só que eles aprendem com as pregações, com as groselhas, boa parte das pregações, muitos pastores vão falar por aí, é uma outra coisa que você consegue aproveitar de bom, a maioria são groselhas, ou seja, são interpretações espiritualizadas dos textos da Bíblia, e cada um interpreta da maneira que quer e bem entende, e repassa isso aos seus membros, às suas ovelhinhas. E aí o pastor vai pregar, de repente pode até utilizar esse texto de Hebreus 13, 4, para falar que o sexo antes do casamento é pecado. Mas o que é o casamento? O jovem, qualquer pessoa aprende que o casamento é a cerimônia religiosa. Mas a Bíblia não ensina que que o casamento ele é a cerimônia religiosa, tanto do judaica quanto cristã. Apesar que a cerimônia cristã, ela não existe dentro da Bíblia. A cerimônia de casamento, da maneira que os senhores conhecem, tanto nas igrejas protestantes, evangélicas, quanto nas igrejas católicas, foram algo criado pela igreja. Não é algo que Jesus instituiu, que Jesus realizou dentro dos textos dos evangelhos. E também, se você ler o livro de Atos e as epístolas apostólicas, em nenhum momento também os apóstolos realizaram cerimônia de casamento. Então, essa cerimônia de tapete vermelho, a moça vestir um vestido branco, o rapaz usa um terno, tem os padrinhos, as pessoas, os convidados, criança lá levando um par de alianças e segura na cauda do vestido da noiva, isso daí é um conceito cristão. É a igreja que criou isso, esse tipo de cerimônia, que é diferente da cerimônia na Bíblia. Tá? Em outro texto eu vou abordar sobre cerimônias na Bíblia, e os senhores vão compreender a diferença e muitas pessoas vão conseguir sacar, tá? Então, essa moça, para concluir aqui essa imagem, a moça engravidou, ela poderia muito bem também de repente ser casada e ter engravidado logo de cara no casamento, logo que casou. Existem casos de pessoas cristãs que se casam
e ele só mantém relação sexual após a cerimônia de casamento, pum, e logo de cara engravida. Isso também é muito comum, pode acontecer. Outra questão também, o abandono. Se o rapaz que ela namorava, o que a moça namora, ele abandona ela, se eles se relacionaram, tiveram uma relação sexual, isso indica duas coisas. Em primeiro lugar, que esse rapaz nunca amou a moça. Ele apenas queria ter intimidade, relação sexual com ela, né? Outro ponto, mesmo que essa moça se casasse com esse rapaz, esperasse até o casamento para se entregar para ele depois que casar, ela não seria feliz, porque ele ficaria amarrado na relação. Ou seja, a prova de amor, como alguns pastores falam, que quando o rapaz ele ama, ele espera até o casamento, até passar a cerimônia religiosa no caso, isso não é prova de amor, isso é prova de loucura religiosa. Por quê? Porque se o rapaz ele ama a moça e a moça ama o rapaz, se eles tiverem intimidade, ao invés de um abandonar o outro, eles vão ficar cada vez mais juntos, vão se estabilizar na relação. Porque o sexo ele é uma coisa natural. É a religião que chega e deturpa totalmente o conceito do sexo, tá? Dentro da visão religiosa. E muitos jovens são moralistas, tá? Para você que é jovem moralista, eu vou indicar para você assistir a parte 3 desse vídeo. Tá? Assista a parte 3 que eu vou estar fazendo análise do verso 1 ao verso 5, certo? Vou concluir aqui a parte 2, porque eu não quero se estender nos vídeos. Espero que tenha ficado claro, tá? O conceito de moralidade ou de impuro é muito relativo, muito abrangente. Cada igreja vai ter o seu conceito. Então, se cada igreja, cada líder, que ele não é melhor do que você, tá? Não é porque um cara ele é líder religioso que ele é melhor do que você, tá? Não se permita se enganar com isso. Você, a mesma capacidade que ele tem, você também tem. Então, o que é impuro para você? Então você tem o total direito de decidir isso. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que você não deve prejudicar as pessoas. Você sabe que você não deve fazer mal a ninguém e também se cuidar, certo? Então, eu fecho aqui a parte 2 desse vídeo e vou fazer a parte 3 para concluir sobre essa passagem de Hebreus 13. Paz a todos.